Olá para você, telespectador internauta que estava acompanhando aí a audiência pública do SAI, a audiência pública da Lei Orçamentária Anual para 2018. Agora, gente, a próxima audiência vai ser da Secretaria de Governo. E quem está aqui ao meu lado é o secretário de Governo, Carlos Eduardo Soler. Secretário, muito bom dia. A gente gostaria de saber primeiro qual é a atuação da sua secretaria no governo. Primeiro, um bom dia a todos os telespectadores. É um prazer enorme falar com vocês novamente. A Secretaria de Governo ela tem a função intersecretarias, né? A gente acaba atuando na gestão e junto de todas as demais pastas, trabalhando também, viabilizando todas as políticas de governo, todas as demandas diretas do prefeito e os departamentos diversos que nós temos, né? Temos até assuntos legislativos lá, onde todos os projetos de lei são encaminhados para a Câmara através da Secretaria de Governo. Esse ano é um modelo novo em que a Secretaria de Comunicação também virou um departamento da Secretaria de Governo. Nós temos todos os atos administrativos, como publicações de diários, decretos, leis, tudo isso sendo realizado por lá. O gerenciamento de todos os contratos de locação é feito pela Secretaria de Governo e o diálogo e a relação intersecretarias também, né? Todas as ações da Prefeitura que envolvam mais de uma secretaria acaba passando pela Secretaria de Governo para que a gente possa fazer essa ligação e fazer com que as coisas andem de maneira mais eficiente. Bom, secretária, então, a gente pode dizer que a Secretaria de Governo é uma secretaria meio. Então, adianta para a gente, então, qual que vai ser o orçamento dessa secretaria responsável por fazer a intercomunicação de todas as demais secretarias do governo? O orçamento da secretaria, ele inclui de todas as outras que foram incorporadas, né, via departamento, como orçamento participativo, relações federativas, relações internacionais, a própria comunicação. Nós temos um orçamento previsto para o ano que vem de aproximadamente 104 milhões. E tem alguma coisa, enfim, alguma ação específica da sua secretaria com relação à cidade aí que está programada para o ano que vem, ou então para os próximos 4 anos, aí pensando já no plano plurianual? Nós temos bastante coisa, demanda direta do prefeito, que vem sendo conduzido por nós. Uma das novidades é o Departamento de Incentivo à Parceria Pública e Privada, onde nós devemos buscar muito os recursos tão escassos hoje no orçamento, tanto do município como estadual e federal. E as parcerias público-privadas têm se mostrado uma alternativa viável para que o município possa desenvolver política pública. Nós temos uma adequação do orçamento participativo que atua direto no diálogo com a população, trazendo essa interlocução. Tem bastante coisa interessante saindo, eu acho que a gente consegue avançar bastante. Tá certo, então, secretário, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a todos, bom dia a vocês. Então agora você vai acompanhar a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da audiência pública da Secretaria de Governo. Então eu me despeço, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações com outras audiências públicas. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bom dia a todos. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2018, projeto de lei número 5.027 de 2017, alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, projeto de lei número 5.026 de 2017 e o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018-2021. Projeto de lei número 4.331/2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente, publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para a sua explanação. E em seguida será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos. E aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convido a compor a mesa o secretário de Governo, senhor Carlos Eduardo Soler.
Convido a compor a mesa o subsecretário de Comunicação, Rodrigo Bufo, e o subsecretário de Assuntos Institucionais, senhor Devanir Cavalcante. Seja bem-vindo, senhor secretário de Governo, senhor Carlos Eduardo Soller. Seja bem-vindo ao Legislativo. É um prazer recebê-los aqui conosco. E passo a palavra ao secretário de Governo, senhor Carlos Soller. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Wesley Casaforte. Bom dia a todos os vereadores. É um prazer imenso estar aqui nessa casa tão atuante. O objetivo principal hoje é apresentar um pouquinho da nossa LOA 2018, das perspectivas da Secretaria de Governo. Vamos passar um pouquinho por alterações. A Secretaria mostrou algumas modificações no decorrer desse ano na reestruturação que tivemos. Algumas pastas, como falamos na última apresentação aqui, seriam transformadas em departamento dentro da Secretaria de Governo. Hoje isso está efetivado, fez com que o orçamento da Secretaria tivesse algumas alterações, e é isso que a gente vai tentar de maneira bem rápida explicar para todos vocês e apresentar os números. Vamos. Bom, uma das modificações que nós tivemos é a criação de uma subsecretaria de Assuntos Institucionais. A Secretaria de Governo hoje, ela possui 2 subsecretarias, ela não tem estrutura de adjunto dentro, ela possui 2 subsecretarias que atuam em políticas específicas. Eu tenho a Subsecretaria de Assuntos Institucionais, que está aqui representado pelo Devanir Cavalcante, que tem como objetivo ampliar um pouco e dar suporte à implantação das políticas, debater tanto com a sociedade civil como com as universidades e demais órgãos. Teve recentemente uma das principais ações, a criação de um observatório de políticas públicas, que traz um grande avanço na política da cidade, fazendo com que a gente possa trocar experiências tanto com as universidades, como com outros municípios e também com a sociedade civil que nós falamos. O Departamento de Relações Administrativas, já conhecido de todos vocês, é responsável pelos atos do Paço e do governo em geral, todas as publicações oficiais, todos os decretos, tudo isso é feito através do Departamento de Relações Administrativas. Quem hoje está à frente desse departamento é o Maurício Segantin, nosso diretor. Nós temos uma outra que sofreu uma outra modificação, é o Departamento de Formalização e Acompanhamento de Contratos. Esse é uma transformação do antigo, ele acabou assumindo as atribuições do antigo DCI, onde os contratos eram formalizados por lá. Hoje a gente tem um departamento específico, ele cuida de todos os contratos de locação e alguns outros contratos que são afetos a várias secretarias, então ele acaba sendo tratado por um departamento específico da Secretaria de Governo. Também quem está à frente é o Glaucio, nosso diretor, que hoje está aqui. Tenho ainda junto a nós, que foi transformado da antiga Secretaria de Assuntos Legislativos no Departamento de Assuntos Legislativos. Isso não fez com que nenhum tipo de ação da Secretaria fosse suprimida, mas só trazendo mais eficiência e sintonia junto com a Secretaria de Governo. Quem está à frente é o Toninho Magalhães. Tem como principal atribuição, acho que é o departamento mais ligado à Câmara Municipal, com as respostas a ofícios, a requerimentos, tudo isso é uma atribuição do departamento.
também a redação legislativa de todos os projetos que são encaminhados pelo Executivo para que sejam apreciados pelos nobres vereadores aqui, saem direto do Departamento de Assuntos Legislativos. Paulinho? Uma outra inovação aí, ou modificação, é o Departamento de Incentivo à Parceria Pública e Privada. Esse é um departamento criado nessa gestão, é um departamento que vem, primeiro, tendo toda a estruturação legislativa para que possa fazer a sua atuação de maneira eficiente. A gestão do prefeito optou por, até que seja criado, a gente tem um time todo hoje dando suporte a isso, mas até que seja criado todas as condições para que a gente dê andamento às eventuais PPPs no município. Esse departamento, por uma questão de economia, ele está criado, ele vem sendo trabalhado, vem sendo conduzido tanto por mim como por todo o time da Secretaria de Governo, mas ele não está ocupado hoje, até por uma questão de eficiência e economia. Então, até que se tenha toda a estruturação legislativa pronta, o departamento deve começar a ter um diretor e uma atuação a partir de 1º de janeiro de 2018. Temos ainda o departamento... Volta um pouquinho. Temos ainda o Departamento de Fiscalização e Apoio à Participação Popular. É o próximo slide, Paulinho. Para frente. Isso. Tá? Essa é uma unificação de alguns setores que nós tínhamos dentro da Secretaria de Governo. Nós tínhamos uma divisão de fiscalização de obras e tínhamos também, com o status de secretaria, o orçamento participativo. Nós resolvemos unificar para que a gente possa ter um pouco mais de eficiência no acompanhamento das ações previstas pelo orçamento participativo. Ele ele está passando por modificações. Hoje nós temos, nesse diário oficial que sai hoje, a constituição do início de um novo modelo. Está sendo publicado um novo estatuto, tudo isso para que a gente consiga dar mais eficiência para as ações, tenha mais eficiência em ouvir as demandas da população, mas que não pare só nisso, que a gente consiga acompanhar a execução e realizar aquilo que realmente é solicitado. A gente tinha até então um baixo índice de atendimento às demandas, muitas vezes porque muitas das demandas elas não eram são anseios da população, mas a gente acaba esbarrando ou em questões legais ou em questões estruturais, e isso fazia com que a gente diminuísse a eficiência do atendimento a demandas. Então a gente resolveu unificar, passar por essa reestruturação. Fizemos um estudo de diversos modelos de orçamento participativo, tanto no país como alguns fora do país. A gente cita aqui o exemplo de Portugal, que tem um modelo de orçamento participativo muito interessante. Quem está à frente hoje desse departamento é o Roberto Spiegel, vem fazendo esse trabalho e com certeza nós vamos avançar bastante também com as ações praticadas pelo departamento. Tem ainda, como também novidade, já conhecido, já existia as políticas, mas a gente transformou também em departamento, as relações internacionais e federativas. Unificamos neste departamento também uma divisão de convênios para que a gente tenha a melhor gestão nos convênios municipais que são assinados tanto com o governo do estado como com o governo federal. Percebemos que existia uma ineficiência, vamos dizer assim, no gerenciamento dos convênios depois de assinado. O município vinha devolvendo alguns recursos por perda de prazo ou por falta de execução do projeto a contento. Então, o intuito foi deixar o departamento de convênios a divisão de convênios junto com o departamento de relações internacionais federativas, porque muitas vezes na ação política junto aos órgãos federais e estaduais a gente consegue viabilizar a efetivação de convênios,
tão importante nesse momento de escassez de recursos, tanto no governo municipal como no estadual e no federal. É importante que a gente consiga essa captação de recursos para poder viabilizar a melhor política pública municipal. E aí, uma outra especificidade é a Subsecretaria de Comunicação, que tem os departamentos que já existiam, o Departamento de Relação com a Imprensa, o Departamento de Comunicação, tudo isso, mas foi transformado em um departamento da Secretaria de Governo, para que a gente pudesse, uma subsecretaria da Secretaria de Governo, para que a gente pudesse ter a proximidade, comunicar melhor com a população, transferir em tempo real tudo que o governo vem executando e consiga ter sinergia e o feedback do que retorna da população em cada comunicação feita. Então, hoje, ela é uma subsecretaria. A gente conseguiu com isso, é importante dizer, também desocupar um imóvel locado, conseguimos otimizar os custos dentro da Secretaria de Comunicação. Estamos entregando tudo que era importante para a comunicação do município, conseguindo ser muito mais eficiente em termos de recurso da pasta. Agora, vamos entrar um pouquinho numa questão um pouco mais técnica, que eu vou até abrir aqui, porque fica um pouco mais fácil de visualizar. São os números do orçamento 2018 da Secretaria de Governo. O orçamento total da Secretaria é de 104 milhões, aproximadamente. Nós temos dividido em diversos programas. Eu tenho 95 milhões em gestão e modernização de governo. 820 mil reais é o que está disponibilizado para a fiscalização e apoio à participação popular. Nós temos 820 mil reais, vereadora. Nós temos, quando foi construído este orçamento, ainda não havia sido efetivado a transformação do nosso diário oficial em digital, o que faz com que as publicações oficiais ainda tenham um número expressivo de 889 mil. Esse valor tende a ser suprimido consideravelmente, porque as publicações diminuíram muito o custo. Eu tenho 870 mil reais na ficha de apoio às instituições. Departamento, no programa de gestão e desenvolvimento de parcerias público-privada, nós temos 45 mil reais, que é um orçamento que sofre remanejamento de verba, provavelmente, dentro da própria verba da Secretaria, com um saldo que deve sobrar de publicações e tudo isso. Nós temos nas relações federativas e internacionais 305 mil. Esse é o orçamento que a gente usa também para pagamento das associações, Condemate, os órgãos internacionais, tudo isso é feito deste orçamento. E temos como publicidade de utilidade pública previsto 6 milhões de reais. Este é o orçamento, a composição do orçamento da Secretaria de Governo de 2018. As alterações são em função da unificação das diversas secretarias, hoje departamentos. Basicamente, esses são os números que a gente prevê para 2018. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e deixar aberto as perguntas. Obrigado, senhor secretário de Governo, senhor Carlos Eduardo Soller. E já quero abrir aqui as inscrições para quem queira fazer o uso da palavra por 2 minutos e passo a palavra aos vereadores que queiram utilizar por 5 minutos vereadoras. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá, por 5 minutos. Gostaria de saudar a todos que estão aqui presentes, saudar os vereadores e vereadoras, no secretário Soller, Carlos Soller, toda a mesa, mas eu depois vou fazer referências ao Jurandir e também ao... Agora esqueci o nome dele. Glauco, né? Glaucio. Bom, em primeiro lugar,
eu gostaria, o senhor já colocou que os gastos previstos totais é 104.300.000, sendo que 93, se disse 95 pelos nossos cálculos, são para encargos sociais, pessoal e encargos, que é a rubrica 011. E prevê gastos de monta de 76 milhões. Bom, só dizer que, em relação a 2017, nós consideramos que houve um relativo aumento nessa questão. E, tendo em vista que a característica desse governo é juntar secretarias que eram anteriores e aí se tornar subsecretarias, eu queria entender como é que vai ser isso, tendo em vista que houve uma redução significativa em outras secretarias. Até faço uma sugestão que houve uma previsão para o Diário Oficial, esse é por volta de 850 mil, essa já estou sugerindo e vou fazê-lo por escrito, quem sabe essa verba não possa ir para assistência social e para os assuntos difusos e confusos, que vai mudar agora, possivelmente quando mudar, eu vou citar que é direitos humanos. É uma sugestão, mas porque é um dinheiro, porque R$1 por ano para a subsecretaria da mulher, desculpa, secretário, é complicado. E o que eu estou falando agora é de interesse e também dizer que é uma sugestão de investir no social. Porque, na verdade, a gente vê que gestão e modernização de governo, 1.390.000, quase 1.400.000, certamente é para PJ, né? Mas eu gostaria muito de dizer que, ao Devanir, que me ligou, que é muito importante essas relações federativas, porque se perdeu realmente muito dinheiro. Inclusive, eu já parabenizei com a questão da certidão negativa de débito, que é um avanço, porque várias verbas que, inclusive, quando o federal trouxe para a cidade, foram perdidas por falta de pagamentos do INSS, se eu reconheço, né? Eu não deixo de criticar aquilo que não é. Agora, eu gostaria de saber, o Roberto, que é da Participação Popular, não está aqui, né? Mas eu gostaria de saber... está aqui? Olá, prazer. Então, eu gostaria de saber quais as ações, tendo em vista de participação popular, porque eu considero muito importante. O nome anterior era orçamento participativo, mas o nome não importa. O que importa é como vai ocorrer a participação popular. E por isso eu gostaria de receber o que foi apresentado aqui e dizer que vocês uniram as relações federativas com as internacionais. Guarulhos fazia várias relações internacionais, inclusive com África, com Moçambique, e eu gostaria de saber como estão ocorrendo com o Mercosul, com a Argentina, né, e todos os outros. Eu gostaria de saber mais do plano nessa relação com internacional e agradecer ao Toninho Magalhães, né, Toninho, pela paciência e resposta das infindáveis ofícios, que é nosso dever e nós precisamos. Mas, para concluir, como passa rápido, hein? Eu gostaria de entender como é que vai funcionar também a Secretaria de Comunicação, né? Não considero que é nenhum problema juntar. Acho problema juntar a secretaria, que, a meu ver, deveria ser da mulher e dos negros, porque nós somos 52%. Como eu estou falando com o governo, e o governo está muito próximo
ao prefeito, eu gostaria de dizer da minha insatisfação e do meu remanejamento, vereador Geraldo Celestino, da sobra do Diário Oficial, principalmente para os assuntos difusos e confusos e para a assistência social. Os difusos e confusos vai mudar o nome, mas enquanto não mudar, vai ser confusos e difusos. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, vereador Edmilson Souza, com a palavra por 5 minutos. Bom dia a todos que nos assistem aí pela TV Câmara, público aqui presente no plenário. Quero cumprimentar o vereador Wesley, que preside, na pessoa dele, cumprimentar todos os colegas vereadores aqui, cumprimentar o secretário de governo, Carlos Soller, cumprimentar o Devanir, o Rodrigo, que compõem a mesa aqui. Em especial, quero cumprimentar meu amigo, embora não esteja na mesa, mas foi vereador conosco aqui, Toninho Magalhães, que eu não sei se o termo é cuidar dos vereadores, né? Mas é acompanhar, né? Tem acompanhado as nossas demandas lá. Aturar? Eu não sei, uns têm que aturar mesmo, viu? Vossa Excelência tem razão. Toninho, obrigado pelo atendimento que tem feito com os vereadores dessa casa, sempre muito solícito. Eu gostaria aqui, secretário, de tocar alguns assuntos. Primeiro, para deixar registrado, que eu acho que um governo, ele demonstra o seu caráter e o seu entendimento da máquina pública muito expressamente no seu programa de governo e no orçamento que envia para essa casa. Todos os governos começam com o orçamento elaborado pela gestão que sai, e só tem realmente seu orçamento no segundo ano de governo. E eu vejo aqui alguns apontamentos que eu gostaria de fazer com a peça orçamentária que veio para cá. Primeiro, a questão da comunicação, isso eu disse já algumas vezes para o Rodrigo, que eu acho que existe um erro ao tratar a comunicação como algo apenas da instituição, apenas da política institucional de comunicar o que o governo está fazendo. Eu acho que a cidade que tem 1.400.000 habitantes, segunda cidade do estado, referência em várias áreas, não tem uma política de comunicação com a população. E quando eu estou falando de uma política de comunicação, não é para dizer, olha, o prefeito fez isso, fez aquilo. É uma política de comunicação. Ontem, inclusive, eu estava conversando aqui com um funcionário da TV Câmara, por incrível que pareça, a equipe de comunicação da Câmara Municipal é maior do que a equipe da Prefeitura. Não digo que a nossa não tenha que ser grande, mas aqui nós temos todos funcionários de carreira, concursados e que realizam um trabalho aqui de produção de conteúdo, não apenas da questão dos vereadores, do trabalho dos vereadores, mas os problemas da cidade. Eu acho que a Prefeitura tem que entrar nisso. Nós não podemos ter diminuído. Então, ver no orçamento algo resumido apenas a publicação do Diário Oficial, eu vejo um erro gravíssimo. Como outros que o governo cometeu. Eu não tenho procuração aqui para defender ninguém, tanto é que eu às vezes brinco quando encontro o Rodrigo, que eu acho que é um erro. Na verdade, a cidade precisa ser comunicada. Vou dar um exemplo de comunicação que atende o interesse da cidade. Nós tivemos uma polêmica por conta da febre amarela, que tem relação direta com a nossa população, e a gente não conseguiu se comunicar. Na minha opinião, as nossas informações foram as informações da cidade de São Paulo e da Secretaria de Saúde de São Paulo. Nós já tivemos problemas com um colega que a gente gosta muito, que é o Gilvan Passos, numa opinião que ele emitiu para uma rede, para um grupo de comunicação que é um dos maiores do Brasil, e levou uma imagem equivocada do próprio Gilvan. Que atingiu uma parcela. Então, ou seja, quando eu estou falando de comunicação, faça um apelo ao governo. Não entenda isso como uma crítica. Eu estou dizendo que eu acho que tem que rever esse caminho. Eu acho que nós temos que unir forças para que a cidade tenha suas opiniões. É óbvio que o governo vai divulgar o que faz, e é natural que o faça. Dito isso,
só para registrar, a Janete já falou da questão da folha de pagamento. Eu acho que para o tamanho que a Secretaria tem, a folha me surpreendeu. Uns 70 e quase 77 milhões me surpreendeu para o tamanho da Secretaria. Mas nós agregamos diversas outras. Mesmo agregando, por exemplo, pegar a questão da comunicação. Quantos funcionários nós temos na comunicação? Basicamente os funcionários de carreira e alguns poucos comissionados dessa leva. Vamos pegar as outras coordenadorias, que eram coordenadorias extremamente enxutas que foram para lá, para falar de 2 exemplos concretos. Então eu gostaria de entender melhor essa questão, se existe previsão, secretária, de abertura de concurso para preenchimento de vagas na própria secretaria. Se é isso mesmo, eu gostaria um pouco mais de detalhamento sobre isso. Parceria público-privada, é o que eu já disse aqui diversas vezes. Eu acho que a cidade vai cometer um grave erro, sobretudo no momento de crise que existe no país e que a gente reconhece que é grave. Então ter um departamento, como eu falei aqui na aprovação do projeto de parceria de pública-privada, como o caso da iluminação, o governo vai errar ao fazer uma parceria pública-privada e não utilizar o instrumento que a gente tem, que é a Proguaru, por exemplo. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de falar por último das emendas parlamentares. As emendas parlamentares foram criadas através de uma lei com a concordância de todos os vereadores dessa casa. E no começo ela era um indicativo. Fizemos aqui um debate e houve um entendimento que deveríamos transformá-las em impositivas, assim como é no Congresso Nacional. E nós temos, o Toninho Magalhães tem nos atendido, levantado as demandas lá. Então eu gostaria de saber como é que nós vamos fazer. Estas de 2017, nós entendemos que tem um encaminhamento sendo dado no mês de novembro, que provavelmente não tem efeito prático. Na verdade, se consegue talvez realizar alguma coisa a partir de janeiro, se o procedimento vai ser o mesmo em relação às emendas parlamentares de 2018. Qual o calendário específico que a gente vai ter para a execução dessas emendas, que vai acumular 17 com 18? São as minhas perguntas. Obrigado, presidente. Não havendo mais vereadores para questionamento e também não havendo inscritos, passo a palavra para os esclarecimentos ao secretário de governo, o senhor Carlos Soller. Bom, vamos lá. Vou começar primeiro com os questionamentos das vereadoras. Eu agradeço as perguntas, acho todas elas importantes. Talvez algumas coisas não tenham ficado claro e algumas perguntas eu vou, acho que, responder para ambos, como o caso do orçamento de folha de pagamento. Vamos lá. Esse aumento, vereador e vereadora, que existiu aqui, ele não é único e exclusivamente da folha dos funcionários que estão dentro da Secretaria de Governo. Para uma melhor gestão da questão de folha, é importante dizer que nós retiramos os orçamentos antigamente, as nomeações de livre provimento que aconteciam nas diversas secretarias, elas foram somadas. E todos sabem aqui que, apesar de os cargos terem grande parte deles desocupados, eu tenho a obrigação de ter previsão legal. Então isso é um orçamento de previsão legal. Vou usar o exemplo de 2017, era orçado em 50 milhões folha e encargos da Secretaria de Governo, e até hoje, novembro, ou seja, faltando 3 pagamentos, novembro, dezembro e o 13º, nós só temos 20.745 empenhados, tá? Ou seja, eu tenho um saldo remanescente, mas obrigatoriamente por lei eu não posso ter os cargos criados e disponíveis sem que eu tenha orçamento. Então qualquer nomeação hoje de livre provimento, os senhores podem verificar nas diversas pastas que chegaram, que tiveram redução em algumas delas na folha de pagamento, porque exatamente por isso que eles estão vindo para cá, tá? Foi concentrado todo o orçamento dos cargos de livre provimento estão concentrados na Secretaria de Governo, para que a gente tenha um maior controle sobre as nomeações. Então acho que por aí fica claro que não é 95 milhões para os funcionários da Secretaria de Governo.
Então, e é importante dizer, vereadora, que mesmo com a criação dos cargos de livre provimento, com o aumento que foi dado, quando a gente faz o acompanhamento de folha de pagamento, eu acho que o CAMEI passou isso para vocês aqui nas audiências públicas de gestão, o nosso gasto com folha de pagamento não sofreu acréscimo durante o ano de 2017 todo, tá? O que foi gasto ano passado, mesmo com o aumento, com tudo isso, ele não sofreu nenhum tipo de aumento. Segundo questionamento aí, seguindo a ordem da vereadora Janete, é com relação à participação popular. Como a senhora disse, a gente fez a troca de nome do antigo orçamento participativo e o nome, de fato, é o que menos importa. O principal objetivo dessa transformação é tentar ampliar. A gente tinha algumas plenárias acontecendo, se eu não me engano, no ano passado foram 3, Roberto. O ano passado nós tivemos 3 plenárias, não, desculpa, 2013 foi a última plenária, né? Então 2014, 15 e 16, 2013 tiveram 3, 14, 15 e 16 não tiveram plenárias. E aí quando a gente pega a avaliação do que foi demandado pela população através do orçamento participativo e do que foi executado, a gente via um baixo número de atendimento. O objetivo principal é não acabar com as plenárias, transformar talvez em micro plenárias para que a gente possa chegar em mais regiões e utilizar das ferramentas de tecnologia para que a gente também consiga, aquela pessoa que não conseguiu estar numa plenária ou que não conseguiu participar, possa também se expressar dentro do orçamento participativo e dar suas sugestões. Com isso, nós criamos algumas regras para que as demandas que não sejam, que tiver algum impedimento legal ou que não sejam viáveis tecnicamente, elas já sofram uma sanção no início. Ela possa ser encaminhada, até debatida, para que ela chegue já de forma viável. Um exemplo claro que a gente usa, a gente tinha muita demanda de canalização de rio. Hoje muita gente sabe que canalização de rio não é mais permitido por lei. Então a gente precisa orientar já na hora do encaminhamento da demanda para que a população saiba, isso não é permitido, qual é a outra alternativa que a gente possa buscar e com essas ações aumentar a efetividade no atendimento. Então eu posso garantir para a senhora que a gente vai fomentar bastante sim a participação popular. Criamos a fiscalização para que os atos eles sejam acompanhados depois, para que a gente possa dar o feedback para a população do atendimento e do status atual de cada das demandas da participação. A terceira pergunta da senhora foi com relação a relações internacionais. De fato existiam algumas políticas, a prefeitura participava de alguns grupos, tá? Um deles na Europa de apoio, e existem alguns débitos nessas instituições que vem sendo sanado. Nós temos um débito próximo de 30 mil euros com uma instituição europeia que nós estamos sanando. Nós não estamos interrompendo nenhum tipo de relação. É importante dizer, o secretário Rodrigo Barros mesmo vai representar agora a prefeitura numa viagem na próxima semana, numa instituição na Espanha. A prefeitura vem tentando fazer, é claro que a gente está diminuindo o gasto, tentando participar e receber apoio e subsídio das instituições que têm ou custo menor ou que sejam gratuitas, até que a gente consiga resolver todos esses débitos que existem com as instituições internacionais. Mas a política está mantida, ela só virou relações federativas e internacionais para que a gente possa otimizar a estrutura. E por último, a senhora citou a política da mulher e dos negros. O governo é totalmente sensível à criação. Se a senhora olha a ficha, como foi criado agora a Secretaria de Direitos Difusos, que existe um projeto em estudo para transformação, sim, do nome para Direitos Humanos, mas a gente juntou o orçamento das fichas. O orçamento da Secretaria, ela é das fichas abaixo.
a gente já entende que para que a gente consiga efetivar as propostas, a gente deve ter que fazer remanejamento, mas é política prioritária, daí a importância da criação. A Verinha vem desenvolvendo um trabalho, foi criado a igualdade racial através do Anderson, justamente desenvolvendo um bom trabalho em todos os sentidos. Não, sim, mas foi criado nesse modelo, né, de unificação, porque a gente entende que existe uma correlação entre todas as políticas, seja ela da mulher, seja ela da igualdade racial, seja da mobilidade reduzida, enfim, da acessibilidade. Ela existe toda uma inter-relação entre todas as políticas de direitos humanos. É importante frisar que a mudança vem sendo feita no direitos humanos, porque ela foi criada como direitos difusos no intuito também de incluir a proteção animal ali. A proteção animal acabou indo para o meio ambiente, porque os direitos difusos acabam incluindo tudo isso e não é direitos humanos. Uma vez que a proteção animal está no meio ambiente, a gente transforma isso em direitos humanos, porque a gente só está falando de política de indivíduos, tá? Seja ela da mulher, de tudo isso. Mas não existe nenhum tipo de diminuição. O governo entende de extrema importância a avaliação das políticas de direitos humanos. O vereador Edmilson falou da questão, começou pela questão da comunicação, que não é só diário. Vereador, a gente tem aqui em cima a publicação oficial, que é o que é relativo a diário, mas eu tenho embaixo a publicidade e utilidade pública, que é um orçamento distinto aqui embaixo. O governo é totalmente sensível e em momento nenhum o foco principal da Subsecretaria de Comunicação é divulgar ações de governo. O senhor citou o caso da febre amarela. Se me permita, a gente conseguiu sim, de forma efetiva, disponibilizar todas as UBSs em que estavam sendo, no primeiro momento eram 3 unidades atendendo vacina. No segundo momento a gente recebeu uma carga extra de vacina da febre amarela. Também fizemos uma ação de divulgação. A gente vem ali meio que em tempo real soltando a segunda leva de vacina, se não me engano, chegou numa sexta-feira. Nós imediatamente soltamos a comunicação já nas mídias sociais, falando que no sábado já teria. O que a gente tem esse ano, vereador, é uma diminuição nas mídias impressa, porque a Secretaria de Comunicação, é importante frisar, que ela não tinha um contrato de publicidade, e isso impede com que seja contratado qualquer tipo de mídia. Então, seja ela impressa, seja ela outdoor, seja ela de televisão, e isso fez com que a gente utilizasse as ferramentas que tinham, que eram as ferramentas sem custo, que eram as ferramentas digitais de divulgação direta. Mas, com certeza, o intuito da Secretaria de Comunicação é aproximar, divulgar o que é, como seja ele parcelamento, seja ele campanha de vacinação, campanha de saúde, atendimento à população, enfim, o foco da comunicação sempre vai ser passar o atendimento à população. Depois o senhor citou a questão das emendas parlamentares. Aí a gente tinha uma peculiaridade. A lei foi criada, as emendas foram tornadas impositivas, mas não foi atribuído a nenhum departamento o atendimento dessas emendas. E isso fez com que, no momento de reestruturação, já não era previsto, no momento de reestruturação acabou atrasando o início de atendimento. Existem algumas emendas ali que demandam a contratação de serviços, como é o caso, eu tenho diversas emendas de academia popular, por exemplo, e eu não tinha ata de registro de preço de academia popular, então a gente começou a providenciar isso para poder, dá licença, fazer a aquisição dessas emendas e começar a atender. Existe também algumas inconsistências na apresentação das emendas. O Toninho Magalhães tem, acho, marcado aqui já no dia 14 com os vereadores de primeiro mandato para esclarecer. A lei diz que 50% das emendas elas devem ser destinadas à saúde. Então a gente não teve esse atendimento em algumas apresentações,
mas eu quero esclarecer como é que nós vamos agir em 2018, vereador. Essas daqui nós estamos correndo para atender. O Toninho acho que atendeu todos os vereadores individualmente, os que tinham emendas apresentadas, para que a gente consiga viabilizar aquilo que é possível. Em 2018 o objetivo é que até março a gente receba e façam todos os estudos, não, de 2018 já, vereadora. Até março a gente receba, todos os estudos sejam encaminhados com viabilidade e inviabilidade das emendas, tá? Em julho essas emendas retornam para a Câmara com as que são inviáveis, para que vocês possam remanejar e reapresentá-las com viabilidade, dentro do que diz a lei. E aí sim a gente consiga fazer com um período maior de 6 meses o atendimento a todas elas. Mas de janeiro a março a gente faz a avaliação dentro das áreas de viabilidade, retorna para vocês, e aí vocês podem remanejar aquelas que são inviáveis tecnicamente das áreas, tá? Acho que todas as questões, pelo menos as que eu anotei aqui, foram... faltou uma. Com relação às PPPs do vereador Edmilson, vereador. A criação disso é tentar viabilizar. Eu entendo quando o senhor diz que vê como um equívoco, mas a gente tem... Ontem mesmo nós estivemos com a Caixa discutindo as PPPs de sucesso no Brasil. Nós temos hoje 193 PPPs em andamento, sendo que 93% delas são municipais, tá? É uma ferramenta de sucesso que proporciona aos municípios atender algumas demandas em que a gente tem deficiência de recursos. Então, a gente entende como sendo uma alternativa totalmente viável. E é importante dizer que muita gente vê PPP como aumento de custo para o munícipe. E isso é uma visão equivocada. A gente tem PPPs de sucesso em que não mudam nada, não tem cobrança nenhuma, não tem nada. E é uma ferramenta de entregar a política pública, muitas vezes, em áreas em que a prefeitura tem deficiência ou dificuldade, seja ela de orçamento, seja ela na implantação de política, mas a gente vê como um bom modelo para poder viabilizar e melhorar a entrega de políticas públicas para os munícipes. Acho que agora sim a gente concluiu todos os questionamentos e... Eu agradeço, senhor secretário de Governo Carlos Soller, agradeço a todos que compõem a mesa. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, só para deixar registrado, duas situações que foram faladas. O restante, tudo que o secretário Carlos falou, eu me sinto contemplado. Mas voltando à questão de comunicação, talvez um outro exemplo vai ficar mais claro. Eu acho que a gente entrou atrasado na questão da febre amarela, causando inclusive muita dúvida. Na verdade, São Paulo optou por, na Zona Norte, fazer a vacinação, e a Secretaria de Estado da Saúde disse que não era necessário e não havia nenhum problema de alarmar. E depois acabou dizendo, não, nós vamos fazer na Zona Norte de São Paulo, acabou fazendo Guarulhos. Mas enfim, vou dar um outro exemplo claro. Hoje nós tivemos, acabou de sair daqui, o professor Francisco Carone, lá do superintendente do SAI. Nós temos 2 contas chegando para a população. Chega uma conta no começo do mês e no meio do mês vem outra. Eu tenho um exemplo concreto de uma pessoa que me relatou, falou, vereador, veio as 2 contas, veio uma, depois veio a outra. Ele foi atrás, munícipe, foi atrás dizendo, olha, eu tenho 2 contas do mesmo mês de referência. A pessoa do SAI que o atendeu disse o seguinte, olha, é só você entrar no site do SAI que você vai ver que a primeira não é para você pagar, é só o que vale é a segunda. Então, ou seja, isso é o típico exemplo que precisa de uma comunicação. Está uma verdadeira bagunça a cidade, do ponto de vista das contas do SAI. São contas altas, existe um leque de desinformações. Hoje, até numa conversa com o vereador Geraldo, ele até disse, olha, vamos fazer o mais objetivo possível. Eu nem questionei o Francisco Carone, mas vou dar um exemplo, vereador Geraldo, que ele disse, não, quando você paga a conta,
E o que isso tem a ver com comunicação? É que nós não temos efetivamente falado com a população. Quando você paga a conta no débito automático, e às vezes você recebeu uma conta que vinha 100, você recebeu uma conta de R$800. Quem tem o limite no cheque especial, essa conta vai para o débito automático. Aí a pessoa fala, bom, é só ir lá no SAI. É importante, vereador, é importante. Nós nunca temos a oportunidade de debater, fica difícil. O vereador Moreira, que eu gosto tanto, veio aqui, fez uma fala em cima de atacar a administração anterior, que é um direito dele, ele é vereador e tal, tem mais é que fazer mesmo. Tem que ocupar o espaço. Então peço paciência. Mas na questão, sua Vossa Excelência, respeitar o prazo em cumprimento que é. Então eu vou deixar de falar. Se o senhor quer fazer audiência desse jeito, eu deixo de falar. Eu não vou falar. Eu deixo. Você acha que você vai conduzir do jeito que você quer? Não, você é apenas presidente do que preside, da comissão de orçamento. Apenas o presidente. Eu não vou falar. Não, o senhor tem todo o direito de usar a palavra, vereador. Só que existe um tempo que foi estipulado. Para vocês, vocês acham que vocês estão aqui, vocês têm maioria, vocês fazem o que vocês quiserem. Não funciona assim. A minha relação com o secretário é boa. Eu fiz a pergunta, ele me respondeu de forma educada, coerente. Eu voltei aqui apenas para contribuir, mas vocês querem fazer da forma de vocês. Vereador, pode tocar. De ordem, na terça a gente resolve. Vossa Excelência sabe que é uma questão de ordem, tem um prazo de 2 minutos. A questão de ordem no regimento interno, quando você está durante uma sessão, ela não tem 2 minutos. Você faz a pergunta, o presidente responde e você tem 1 minuto e meio para concluir. É isso que é a questão de ordem. Nós não estamos numa sessão. A gente usa o termo questão de ordem durante a audiência pública para pedir a palavra. Para pedir a palavra. É só para você saber que eu quero falar. Não é que tem prazo, não tem minuto. Isso no regimento, na sessão. Vereador. Se Vossa Excelência ler o regimento, vai perceber que é assim para a sessão ordinária. Nós não estamos numa sessão, nós estamos numa audiência. Qualquer vereador quiser levantar uma questão de ordem, poderá. Questão de ordem é para pedir a palavra somente. Mas Vossa Excelência toque do jeito que Vossa Excelência achar melhor. Isso só é adotado devido que, tendo em vista que o tempo já se avançou. E aí nós precisamos dar continuidade, que nós temos ainda o próximo tema a ser abordado, que será o IPREF. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Eu ouvi atentamente o vereador Edmilson, e eu, como vice-líder do governo e faço parte dessa comissão, geralmente a gente faz um acordo de cavalheiros entre as lideranças para agilizar mais os trabalhos. E às vezes as pessoas confundem a audiência do orçamento. A audiência do orçamento é para discutir números de orçamento do próximo ano, próximo exercício. E acaba sendo as audiências acabam sendo umas audiências reivindicatórias, que as pessoas aproveitam que o secretário está aqui, começa a cobra emendas, cobra melhorias, cobra obras, tá? Não é o caso desta audiência, vereador Edmilson, tá? Mas nós tentamos, na medida do possível, fazer um acordo, tanto é que os vereadores da base não fizeram pergunta para agilizar, nós vamos vir PREF, temos que almoçar e voltar às 14 horas, mas nós tentamos fazer o possível, Edmilson. Nós combinamos, só você e a Janete que iriam fazer as perguntas, tá? Mas é um direito do vereador fazer questão de ordem, mas as audiências aqui, dentro sempre aconteceu isso. Já presidi várias LDOs e orçamento. Acontece que as pessoas querem fazer reivindicações e acaba atrasando. Inclusive, eu tenho uma proposta para a gente mudar o modelo dessas audiências. Vamos discutir com a bancada de oposição, com todos os vereadores, para agilizar mais os trabalhos, a gente ter condições de fazer as audiências só para discutir orçamento. E quando é questão reivindicatória, chamamos audiências públicas, que o vereador pode chamar através das comissões, e vamos ouvir todos os secretários com reivindicações específicas de suas secretarias. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. 2 minutos. Estou aqui com o Munici, o senhor lá da Ponte Alta, trazendo exatamente esse mesmo problema comprovado. Eu acho que
que tem razão o vereador Edmilson, no sentido de que é preciso ter uma comunicação, principalmente com os bairros da periferia, onde muitas pessoas não têm acesso. Entre na internet, pague esse, pague aquele. E, no mais, eu gostaria de dizer, secretário Soler, que eu me senti, de uma certa forma, contemplada, mas eu gostaria de receber em minúcias para poder ver as ações. O OP, eu disse, muda o nome, mas é a mesma coisa. É uma marca, né? Agora, o importante é a gente ter claro que a questão da participação popular é fundamental, de criar. E eu gostaria de receber, como a explicação desta pasta, o senhor disse que vai reduzir, vai fazer minis conferências. E eu gostaria de saber, e não só presencial, mas também via, possivelmente, internet. Eu gostaria de receber esses mecanismos. No mais, eu gostaria de reafirmar que autoria desta vereadora, eu vou fazê-la por escrito e termino, senhor presidente, solicitando que o senhor informe a toda a comissão os prazos de emenda. Uma emenda minha já está feita, mas publicamente, mas eu vou fazê-la por escrito. Registrado, vereadora. Vamos lá. Primeiro, vereador, respondendo à questão, vai ter agora a audiência da saúde. Acho que talvez a questão técnica da atribuição dos prazos de vacinação, eles podem esclarecer com certeza muito mais tecnicamente. Acompanhei de perto a questão de vacinação, porque a gente tentou essa interlocução com o governo do estado, então posso esclarecer. Eu acho que a falha aí não é da comunicação municipal. Essa história começa numa sexta-feira, onde teve a morte de um animal no dia 9 e foi descoberto na sexta. Tá? E aí foi divulgado em São Paulo que fechariam o parque e começariam a campanha na Zona Norte, no entorno do parque. O que acontece? O prefeito imediatamente tentou contato com a Secretaria de Estado, que é quem fornece as vacinas para nós, até porque o parque faz limite do outro lado com a cidade de Guarulhos. E a questão foi tratada como estando em avaliação ainda, eram só 2 ou 3 UBSs da Zona Norte que fariam a vacinação. Na segunda-feira, que era o dia útil subsequente que a gente teria, nós oficiamos tanto o governo do estado como o governo federal solicitando vacina, porque era questão de tempo para que aparecesse algum caso de animal morto para a região de Guarulhos. E nós não tínhamos nenhuma resposta oficial, e o intuito de repente não falar era não causar maior pânico na população para o lado de cá. Na quarta-feira nós tivemos a resposta da vacinação. Isso teve a grande mídia no município fazendo uma matéria. Na parte da tarde nós tivemos a informação das primeiras 50 mil doses, e aí sim a comunicação imediatamente fez a divulgação disso, e já causou, era inicialmente também só nas UBSs da região, e causou uma corrida, porque é normal, o munícipe quer vacinação, mesmo não estando numa região. E aí, depois de 2 dias, conseguimos aumentar, e a comunicação novamente fez isso. É importante dizer, como no caso do SAI e da vacinação, nós sabemos que existe uma dificuldade de chegar hoje em grande parte da população, e aí volto a dizer, por quê? Nós não temos divulgação nos veículos. O que a gente tem se utilizado como ferramenta? A divulgação de releases para os jornais, tá? E aí a gente depende do que eles querem ou não publicar. A gente não consegue contratar, por exemplo, um anúncio da campanha de vacinação até que seja concluído a licitação de uma agência de publicidade. No caso do SAAI,
A Prefeitura também fez o que podia fazer. O SAAI, diferente da Prefeitura, consegue, em muitos casos, contratar anúncio. Fez alguns anúncios dessa questão das dificuldade das contas, das duas contas. O Francisco saiu daqui agora há pouco, acho que foi citado esse ponto, mas posso deixar como compromisso de que a gente sente para tentar divulgar de alguma forma mais ainda essa questão das duas contas, para que cause o menor transtorno possível. E se tiver ficado alguma dúvida, independente do que for aqui, a gente está à disposição aqui embaixo para responder. Obrigado pelos esclarecimentos, senhor secretário de Governo Carlos Soller. Quero também te cumprimentar aqui o Rodrigo Bufo, secretário de Comunicação, Devanir Cavalcante, subsecretário de Assuntos Institucionais. Quero cumprimentar o meu amigo Paulo Emura, Paulinho, e agradecer a presença de todos os vereadores. Agradeço em nome do vereador Dr. Lárcio Santos, cumprimento todos os vereadores, assessores, a imprensa presente. E não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada essa audiência. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.